Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O futuro do empreendedorismo será dos jovens. Segundo o levantamento do Sebrae, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, a PNAD, do IBGE, o número de empreendedores com idade entre 18 e 29 anos cresceu 23% entre o final de 2013 e o final de 2023. O que tem impulsionado esse crescimento? Que desafios os jovens empreendedores enfrentam e como escolher as melhores oportunidades? O 15 Minutos de hoje discute essa tendência com o diretor técnico do Sebrae em São Paulo, Marco Vignoli. Marco, seja bem-vindo. O prazer é meu, Luiz, estar aqui falando um pouquinho com você. Quem nos acompanha nessa entrevista é a Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, em 10 anos, o número de jovens que se tornaram empreendedores teve um grande crescimento. Isso mostra uma mudança de perfil nesse público? Oi, Fara. Oi, Marco. Exatamente. No quarto trimestre de 2023, esses jovens representavam 16,5% do total de quase 30 milhões de proprietários de negócios no país. Nos últimos anos, o Brasil se destacou aí como um dos principais atores no cenário global do empreendedorismo, com uma população cheia de vontade de inovar e, claro, aproveitar as oportunidades, né? Segundo um levantamento do Monitoramento de Empreendedorismo Global, o GEM, o Brasil está entre os 10 países com maior índice de abertura de negócios do público mais jovem. Marco, o que tem levado os jovens brasileiros a optar por empreender desde cedo? Conta pra gente. Bom, nós temos esse crescimento de 23% nos últimos 10 anos, com a juventude empreendendo, totalizando aí 16,5% do total de empreendedores do Brasil nesse momento, dos nossos 30 milhões de empreendedores. O que a gente verifica é que, por um lado, de fato, o empreendedorismo de oportunidade. O jovem, ele tem essa vocação empreendedora e, portanto, ele estabelece com novas tecnologias, com a questão das vendas digitais, da entrega de serviços digitais, com a possibilidade de avanço através do MEI, né, com a nova legislação que avançou nesses últimos 10 anos, todas essas possibilidades para os jovens, de maneira mais simplificada, poderem empreender. Mas, por outro lado, a gente também observa que cada vez mais é uma saída dentro do empreendedorismo necessário para iniciar dentro do mercado de trabalho. Então, aquele jovem que busca uma saída através do empreendedorismo porque não tem encontrado no mercado de trabalho essa oportunidade. Ô Marco, mais de 16,5% dos jovens têm negócios no país e a maioria deles atua no setor de serviços. Mas quais são as outras áreas em destaque? Olha, nós temos no empreendedorismo brasileiro uma ampla diversidade de oportunidades. Então, o varejo é uma área muito forte que os empreendedores têm atuado, né? A gente vê tanto em lojas físicas como oportunidades digitais. Também através do agro, a gente tem visto um crescimento muito forte ao longo de todos esses anos, oportunidades nesse sentido e cada vez mais a gente observa também oportunidades na pequena indústria e com isso a gente tem uma ampla gama de serviços, de indústria, de agro e de varejo como sendo norteamentos aí para os nossos jovens empreenderem. Além disso, Marco, 91,4% são empreendedores por conta própria, ou seja, estão à frente de um negócio sozinhos ou com sócios, mas não têm empregados. Apenas 8,6% são empregadores. Nesse sentido, é possível afirmar que são empresas que ainda estão tentando se firmar no mercado? Esse é o fenômeno do MEI, né? O microempreendedor individual. É notório e também é indicado, né, que eles começam de fato pequenos, né? Esse é o início. Então, a pessoa é jovem, ela está provavelmente tendo aí o seu primeiro ofício, muitos deles, e ela inicia com essa maneira autônoma, né? Como um MEI, na maior parte das vezes, e daí sem empregados. O que a gente quer é que ele possa crescer, mas mais do que crescer é sobreviver. Então, não há nada de errado, nada de ruim dele ser autônomo, mas ter uma empresa ali sustentável, redondinha, que gera lucro para ele no final do mês. Marco, como identificar as oportunidades no mercado? Quais fatores precisam ser considerados, na sua opinião? Bom, aí está uma questão muito importante, né? Porque esse é sempre o dilema do empreendedorismo, né?
mais do que ter novos empreendedores, nós precisamos fazer com que aqueles que empreendem sobreviverem. Hoje, 2/3 das empresas do país quebram antes dos 5 anos de existência. Então, o que nós não queremos é que esse jovem seja um empreendedor e a gente tenha uma taxa crescente de empreendedorismo com essa juventude, mas que ele quebre no dia seguinte e depois não consiga mais se levantar, gerando um problema social como um todo. É por isso que ele tem que ter, como regra, um plano de negócios feito, sabendo ali o que ele vai ter que investir, sabendo qual que é o mercado potencial dele de fato, os impostos que ele vai pagar, sabendo fazer ali um fluxo de caixa, sabendo entender custos fixos e custos variáveis. Tudo isso é fundamental para que ele tenha sucesso. E dentro desse contexto, o Sebrae está aqui para apoiar os empreendedores a ter essas noções básicas antes de iniciar o seu empreendimento, né? A gente tem que avaliar a viabilidade do negócio e não sair abrindo o seu empreendimento e dando com a cara no muro logo na sequência. Marco, como você vê a desigualdade de gênero no empreendedorismo jovem aqui no Brasil, considerando que no último trimestre de 2023, 62,6% dos empreendedores eram homens e 37,4% mulheres? O que contribui para essa diferença? Olha, não é um número normal. Se a gente verificar que o número é bem maior, né, quando a gente trata do montante geral, né, 43,5% mulheres, 56,5% homens, distante ainda do ideal para uma população que tende a ter uma população quase meio a meio, né, no país. Então, esses números têm que mudar. Eles vêm melhorando, é importante registrar isso, né? Eles têm uma tendência de melhora em termos de equidade ao longo dos últimos anos, mas ele ainda é um número que chama a atenção, né? Quando a gente vê esses 62,6% de homens versus 37,4% de mulheres jovens empreendendo. Portanto, é uma realidade que a gente tem que cada vez mais trabalhar para alterar. No Sebrae a gente verifica cada vez mais as mulheres tendo sucesso como empreendedoras, então é de bom tom a gente sempre fomentar e potencializar o empreendedorismo feminino, buscando essa maior equidade entre homens e mulheres empreendendo. Existe nesse meio uma preocupação com políticas de inclusão e diversidade, Marco? Você acredita que isso pode ajudar a fortalecer o empreendedorismo jovem? Sem dúvida, existe essa preocupação. A gente tem feito isso no Sebrae. É óbvio que ainda tem passos grandes para a gente conseguir atingir isso, né? Mas eu vejo a sociedade brasileira como um todo, eu vejo muitas mulheres como arrimo de família, bem-sucedidas, e notadamente essa é uma tendência que nós vamos ajustando e que precisamos melhorar também quanto a própria equidade de salário, né, entre mulheres e homens no país. Quando a gente vai para o campo das etnias, né, essa pesquisa mostra um dado interessante, né, 57,7% de pretos e pardos empreendendo no Brasil. Então a gente vê aí com muita força o avanço dos empreendedores pretos e pardos e com isso a gente vê que nosso país tem trabalhado a sua diversidade sim e tem avançado nesse sentido. Marco, como é que você vê a relação entre as altas taxas de desemprego, que segundo o Ministério do Trabalho afetam cerca de 55% dos jovens no Brasil, e o aumento do empreendedorismo entre essa faixa etária? A dificuldade em encontrar emprego está estimulando mais jovens a abrirem seus próprios negócios? Sem dúvida. É o empreendedorismo de necessidade, né? Então, em grande parte, esse jovem que não encontra com facilidade uma oportunidade no mercado de trabalho, então ele decide empreender e vai, através do empreendedorismo, buscar o seu sustento, né? Sem dúvida, ele é um vetor relevante, junto com o empreendedorismo por oportunidade. A gente tem como vocação, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, e dentro disso, tanto no empreendedorismo por oportunidade, quanto esse por necessidade, que obviamente não é o mais indicado, mas que tem salvo aí muita gente que não encontra a sua oportunidade no mercado de trabalho. O rendimento médio dos jovens empreendedores alcançou um recorde histórico no último trimestre de 2023, atingindo R$ 2.376. Como esses jovens podem aumentar o faturamento, Marco? Bom, esse é um rendimento
positivo, né? Porque ele está aí bem acima do salário mínimo atual. Então, se observa que quem consegue ter sucesso está conseguindo aí um rendimento positivo e melhor aí do que aquele que está como assalariado. É óbvio que muita gente não tem sucesso e acaba tendo, na verdade, um prejuízo com esse empreendimento. O que a gente observa é que, uma vez que ele consegue colocar um negócio em pé, um negócio que está gerando lucro, que está conseguindo se manter em pé, as possibilidades são muitas. A gente tem um mercado interno forte no país, da mesma forma que as barreiras internacionais cada vez mais, com o advento da tecnologia, se romperam. Uma pessoa daqui do Brasil pode exportar hoje através dos marketplaces no mundo inteiro, assim como a gente tem uma facilidade muito grande de conteúdo também para aprender no digital, que pode ser feito para aumentar o seu faturamento. A gente observa, então, essa potencialidade de escalabilidade dos negócios de maneira muito mais intensa no momento que nós vivemos hoje do que era há 10 anos atrás. Então, são muitas as formas de avançar com esse faturamento. O Sebrae está aqui para apoiar. A gente tem um posto de Sebrae em todas as cidades do estado de São Paulo, na maior parte do país, e também na internet. A gente fica aqui à disposição com várias formas de apoiar a melhora no faturamento, a melhora no lucro, redução de despesas nas empresas aqui do nosso país. No primeiro semestre desse ano, o governo de São Paulo lançou cerca de 1.000 vagas em curso de empreendedorismo para jovens. Você acha que essa iniciativa é suficiente para capacitar esse público? Quais seriam as maiores dificuldades dos empreendedores jovens no Brasil, Marco? Na minha visão, o mercado é muito competitivo, né? Seja para os jovens ou para todos de maneira geral. Você tem um mercado muito competitivo, com uma carga tributária considerada pesada aí para os empreendedores, né? Então, ele tem que ter um negócio muito bem organizado, muito bem planejado para poder ter sucesso. O que a gente observa aqui nos estudos do Sebrae é que quanto antes ele tiver essas informações, esse planejamento, esse conhecimento técnico, maior vão ser as chances de sucesso dele. Então, a gente entende que cada vez mais você ter uma atuação precoce com esse potencial empreendedor é fundamental. Que ele possa ter um plano de negócios, que ele possa ter um acompanhamento. Se ele vai buscar crédito, que ele tenha um plano de negócio muito bem feito, que ele possa executar esse plano de negócio. Então, toda essa cultura empreendedora, né, que a gente considera que deve começar ali na escola e seguir formando o nosso jovem empreendedor para ele ter um conhecimento de empreendedorismo mais forte, é essencial, né? A vocação empreendedora brasileira é muito boa, mas sem a técnica, sem o conhecimento de gestão de negócios, e não só daquele ofício que ele faz, ele entende ali, a família trabalhou com padaria a vida inteira, ele entende de padaria, mas não entende de fluxo de caixa, não entende de gestão de estoque, não entende de ferramentas de gestão que vão fazer ele ter sucesso. Então, é aí que nós compreendemos que o papel do Sebrae é essencial. Muito mais do que essas vagas citadas, a implementação de uma cultura de empreendedorismo no Brasil. Marco, o empreendedorismo no Brasil não para de crescer. A gente sabe, com espaço e várias oportunidades. Qual o processo para abrir o primeiro negócio? Você pode procurar dentro do portal de abertura de MEI do Brasil, né? www.portaldomeibrasil.com.br, e você consegue abrir na internet a sua empresa de maneira fácil, de maneira ágil, e ali você vai ter garantias, você vai ter possibilidades super importantes dentro desse contexto. Então, o que a gente sempre comenta é que as pessoas possam se formalizar através desse portal do MEI. Muitos pequenos negócios ainda enfrentam dificuldades, né? Porque, de acordo com dados recentes do Sebrae, a inadimplência atinge 1 em cada 4 pequenos negócios no país e as dívidas em atraso representam, no mínimo, 30% das despesas dessas empresas. Os microempreendedores individuais, os MEIs, estão ainda mais vulneráveis. O que é feito, Marco, para ajudar esse negócio? Quais são as linhas de crédito disponíveis para esses empreendedores? Bom, nós temos muitas linhas de crédito disponíveis e dentro desse contexto a gente tem as ferramentas estatais, os bancos privados também, oferecendo as mais diversas taxas, né? Muito bem, a gente lembra que na edição de hoje entendemos o comportamento e as necessidades dos empreendedores jovens.
Eu agradeço a participação do Marco Vignoli, diretor técnico do Sebrae em São Paulo. Marco, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço especial, muito obrigado, o Sebrae aqui sempre à disposição. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Valeu, Adriana. Eu que agradeço muito o convite, Fara. Obrigada, um abraço. Obrigada, Marco. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!